Sempre quando nós estamos iniciando a nossa reunião, o presidente sempre gosta de fazer uma leitura da mensagem da semana. Como ontem foi o dia da bandeira, os símbolos da nossa pátria, ele vai cantar o hino da bandeira, viu? Para nós hoje. Né? Não desafia ele que ele canta. Como que mexe aqui, ó? Seta aí, ó. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, que o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Voltamos aos velhos tempos de criança, né? É bom demais. Eu vou passar a palavra aqui para o Ronan.
apresentar os nossos ilustres colegas. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, internautas. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a Chapa 1. Foi franqueado a Chapa 2 na terça-feira passada, que aqui também elas poderiam se fazer presente apresentando os seus membros. Mas não fizeram. E foi também concedido nesta terça-feira para a Chapa, foi concedida a Chapa 2. Nesta terça-feira, a Chapa 1. E nós temos o prazer aqui de receber ao doutor Eleomar Pires, ex-presidente da Grata, doutor João Negrão, ex-presidente da Grata, o doutor Enil Henrique, tesoureiro desta chapa, o nosso companheiro e nosso apoiador de sempre, doutor Edson Cândido Pinto. Nós temos aqui, doutor, não sabemos aqui se o número de advogado for presente, mas nós estamos via online. E com certeza o advogado e contabilista sempre andam de mão juntas, andam paralelos. São duas profissões que se interlaçam. E é com esse laço assim que nós o recebemos aqui esta noite para fazer a apresentação da Chapa 1. Então, com o microfone é o doutor Eleomar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o sindicato, seus dirigentes. Nós já conhecemos da tradição, da força do sindicato e a união da categoria. Graças a essa união que vocês, e eu também considero representado, um representante na Câmara dos Vereadores, meu querido amigo Edson, que honra muito as duas categorias. Eu quero pegar carona aqui com vocês e ter esse representante lá e a felicidade de tê-lo como nosso amigo. Mas isso representa a organização de vocês. É uma categoria que eu me espelho no doutor Ronan, que é quem cuida da contabilidade da nossa, até aqui, simplória Agatra, em termos financeiros, mas com essa parceria agora com a AB, nós vamos conseguir dar saltos e com a sua ajuda, a ajuda dos colegas dessa profissão. Mas eu gostaria de relatar, presidente, o porquê que nós estamos nessa caminhada. Essa é a 7ª eleição da OAB que eu pessoalmente participo. No nosso grupo, que a gente intitula Os Liderados pelo Professor Jupiano, que é o nosso grande inspirador, que outrora encabeçou uma chapa lançada pelos trabalhistas. Ao longo desses seis disputas eleitorais, nós mantivemos uma coerência na defesa e intransigência da advocacia, sobretudo da advocacia trabalhista. A Gatra, a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, se manteve às duras penas com esta bandeira da categoria, né, na defesa e intransigência da advocacia trabalhista. E sempre defendemos uma ordem voltada para a valorização da profissão, porque entendemos que sem advogado não há cidadão no Estado de Direito. É necessário ter um advogado forte e independente, porque senão o direito do cidadão não será respeitado. E o doutor Tibúrcio foi uma grata surpresa, porque na eleição passada esse grupo apoiou a oposição, participou da chapa oposicionista, mas nos surpreendeu no primeiro ato. O doutor Tibúrcio, de pronto, convidou a primeira presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, a doutora Adelaide, para compor a lista sextupla do Conselho Federal para disputar a vaga de ministra do TST. É bom lembrar que no passado, dado o acirramento que existia com a OAB, ela foi preterida para a lista do TRT. Então, com aquele gesto, o doutor Tibúrcio já deu um choque
na nossa corrente. Sabendo que, iniciado na lista sextupla, tínhamos já uma certa bagagem. A doutora Dora, a ministra Dora, que foi presidente do TRT, ela manteria a doutora Adelaide na lista tríplice. E aí faltaria a nomeação lá do presidente Lula. E lá nós já sabíamos que o presidente Lula gosta muito de nomear gente com capacidade, mas com origem popular. E a doutora Adelaide começou a profissão como doméstica e trilhou a profissão como advogada trabalhista e com bastante êxito. Não deu outra, foi nomeada ministra. Mas as surpresas continuaram. Eu cito mais um exemplo, que foi um despejo que o presidente do TRT assinou para a Gatra. O doutor Rolando deve ter pensado, não, perdi um cliente, né, doutor Rolando? Mas isso, fofoca interna lá do tribunal, acabou sobrando para a gente. A gente pensou, pô, mas de novo, será que a OAB está por trás disso? Doutor Jorge Jugo, presidente da Comissão do Trabalho, nós o visitamos, olha, não, eu tenho certeza que tem nada a ver. Ligou para o Tiburcio, de pronto agendou com o presidente do TRT, e na audiência foi incisivo, educadamente. Se a Gatra for despejada, não terá o apoio da OAB. A OAB, o senhor compra uma entidade do peso da OAB como inimiga. Ele revogou no ato o despejo. É bom que se diga que não se falou hora nenhuma em política, em eleição. A luta continuou e foi decisivo, em meados desse ano, o apoio da OAB para conquistarmos as férias do advogado trabalhista, que é a dilatação do recesso com suspensão dos prazos e audiências. Na resolução 94, o tribunal, no seu primeiro considerando, faz referência a esse ofício, assinado pela OAB, pela Gatra e pela Abrat. Foi graças a isso que conquistamos as férias. Mas sabemos que outras lutas mais importantes e históricas estão por vir. E nesses debates, o doutor Tiburcio tem afirmado com muita convicção o apoio que dará na nossa luta pelos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Hoje, pela estatística do Conselho Federal, um levantamento que foi feito, 40% da renda de toda a advocacia no Brasil vem das demandas trabalhistas. Isso sem os honorários de sucumbência, que vai girar em torno de 15%. Se conquistarmos isso, será mais da metade. Daí a importância da advocacia trabalhista. Então vai ser importantíssimo a participação da OAB nessa luta. E temos certeza que vamos virar essa página negra da história, porque não conceder honorário de sucumbência em demandas trabalhistas é pensar que as ações trabalhistas é simples pedido de aviso prévio, não é mais, né? Bom, eu não sei o tempo que eu tenho, senão... Bom, deixa eu tentar resumir então. Com essa trajetória de aproximação que o presidente Tiburcio promoveu, sem pedir nada em troca, demonstrou para a categoria a disposição de comprar lutas históricas da categoria. Eu vou citar um exemplo fora da advocacia trabalhista que, para mim, encerrou esse debate, essa dúvida, quando ele enfrentou durante 8 meses a luta pelo retorno do horário integral na Justiça Comum. Para nós foi o suficiente. É esse que nós queremos na OAB. Por isso, os trabalhistas foram unânimes em apoiar e participar da chapa do Dr. Tiburcio. E fomos não de forma cooptada, fomos em grupo. 5 dos ex-presidentes da Gatra estão compondo a chapa do Tiburcio. Nenhum ex-presidente compõe a outra chapa. Da diretoria da Gatra, tem mais de 10 colegas que compõem a chapa. Do outro lado, me parece que só um
são aquele amigo do candidato a presidente da oposição, foi indicado inclusive por ele quando formou a chapa atual. Não podíamos, também a unanimidade diz que é burra, né? Mas estamos unidos, dessa vez, o doutor Tiburcio fez uma revolução silenciosa na OAB, aproximou, como nunca na história recente da Ordem, nossa entidade maior das lutas da categoria. Então, estamos animados, motivados para desafiar e conquistar outras vitórias. E aí entra a questão dessa profissão valorosa, irmã, quando não irmão siamês do advogado, principalmente do advogado trabalhista. Não poderíamos deixar de vir aqui, ainda mais com o apoio do doutor Ronan, doutor Edson, né, que nos garantiu que vai caminhar junto, e nós temos um compromisso com vocês. Todo assunto de interesse de vocês, a nossa bancada trabalhista, e eu não tenho dúvida, por isso o doutor Tiburcio não pôde vir, porque o doutor Enil, porque está num debate agora, é impossível cancelar, mas está aqui, talvez até mande mais que ele, que é o tesoureiro da OAB, e é quem vai assinar o cheque. Diz que quem dá a ordem é quem assina o cheque. Pelo menos lá em casa é assim, viu, doutor Ana? Então, por essa razão, eu queria expor isso a vocês, fazer esse compromisso da nossa parte, dos advogados trabalhistas. O doutor João Negrão pode reafirmar esse compromisso. E eu tenho certeza que o doutor Enil, na fala dele, vai surpreender muito vocês na gestão que nós temos certeza. Vamos ganhar e com boa vantagem. Os debates estão mostrando que o doutor Tiburcio está nessa candidatura, porque a sua gestão foi vitoriosa, bem avaliada, e o que ele fez, poucos fariam no seu lugar. E nós temos certeza que vocês, como os advogados trabalhistas, vão estar realizando muito nessa gestão que virá, e com a participação ampla, renovada de jovens, e eu me sinto vovô lá, uma meninada muito... Houve uma renovação muito grande, cerca de 80% do conselho é gente nova, renovada, grupos distintos, vai trazer uma representatividade muito grande. Então, eu agradeço muito, doutor Orlando, o seu convite, do presidente Everaldo, toda a diretoria, e conto com o apoio de vocês e podem contar conosco nessa gestão vitoriosa que será esse segundo mandato do doutor Henrique Tiburcio. Muito obrigado. Então, colega, nós pedimos desculpa aos senhores por tomar esse tempo. Aqui o tempo é curto para o nosso debate. E, só para dizer, o que nos trouxe aqui para roubar-lhes o tempo, inclusive dos internautas, dos advogados, também das suas famílias, é porque lá em 2006, quando se criou a lei complementar, nós tínhamos uma longa dúvida na área trabalhista. E o doutor Leomar, o doutor João Negrão, o doutor também aqui, o doutor Enil, eles nos franquearam as portas da Agrata para que lá nós participássemos de curso, nos convidou e lá tivemos, e muitas dúvidas que aqui eu trouxe para os senhores, foi através da Agrata. Então, para finalizar, também agradecer a presença de todos os senhores, eles estão aqui pedindo apoio para a chapa 1. E passar a palavra ao doutor Edson para o seu pedido final. Vou ficar aqui em cima por dois motivos. Primeiro, para ficar perto do poder. Segundo, que eu sou baixinho, né, tem que... Poder não, comando. Comando. Presidente Everaldo, Eli, doutor Ronan, volto aqui com uma satisfação muito grande. E fico muito satisfeito de ouvir as palavras do doutor Leomar, quando coloca essa... proposta da OAB se irmanar, ombrear as causas dos contadores. E já quero aqui, doutor Leomar, doutor Enil, fazer uma reivindicação em nome dos contadores, porque nós, contadores, e pode não parecer, temos uma participação direta na maioria dos processos, principalmente dos trabalhistas.
Nós, como peritos contadores, como peritos na hora de fazer os cálculos, sofremos muito com o arbitramento de honorários desse tamanhozinho. Não raras as vezes, e aqui eu tenho certeza que eu tenho colegas que militam nessa área, eu, por exemplo, declinei de todas as indicações até os juízes me esquecerem. Porque não raras as vezes, causas de 200, 300, 400 mil reais, o juiz arbitrava um salário mínimo de honorário. 400 reais de honorário. A responsabilidade do contador perito, num processo desse, ele é talvez maior do que a do advogado. Então eu quero já fazer essa reivindicação, em nome dos contadores do estado de Goiás, que os senhores, em sendo eleito, ombreiem essa discussão junto ao judiciário, e aí não só o judiciário trabalhista, mas também o judiciário do estado e o judiciário federal. Todos os juízes parecem que têm verdadeira aversão ou acham que o contador ganha muito dinheiro, acha que o trabalho de contador é muito fácil. Quero reivindicar dos senhores esse compromisso de ombrear, né, de pegar na mão mesmo e nós discutirmos os honorários periciais quando arbitrados pelos senhores juízes. Se vocês fizerem isso, se prometerem e se forem eleitos, e eu tenho certeza que se o prometerem, cumprirão. Não tenham dúvida, Eliomar, Dr. Ronan vai endossar as minhas palavras usando, né, parafraseando Vossa Senhoria. Não tenham dúvidas, os senhores terão a eterna gratidão da classe contábil. Terão parceiros espalhados pelo estado todo. E só para encerrar, vou lhes dar um dado. 30% dos contadores são também advogados. 50% dos contadores têm como parceiros advogados, ou nos seus próprios escritórios, ou em empresas às quais são intimamente ligadas. Nós estamos falando de 20 mil profissionais no estado de Goiás, portanto, 10 mil têm ligação direta com a advocacia ou são advogados. Em meu nome, agradeço muito, Everaldo, a oportunidade. Em nome da profissão contábil, agradeço a disposição de vocês de colocar isso, né, e contem conosco na Câmara, dentro da nossa profissão, para nós trabalharmos juntos nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado, Everaldo, muito obrigado, Eli, Ronan, muito obrigado a todos vocês. Colegas, peço desculpa, o doutor João Negrão, poupando o nosso tempo, ele dispensou a palavra. Mas eu gostaria que o doutor Enil, então, deixasse a sua mensagem. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer ao presidente, Everardo, Eli e o Ronan, e a vocês pela paciência e a tolerância de nos ouvir. Primeiramente, eu quero justificar aqui, reforçando já o que foi dito pelo meu amigo e colega Eliomar, a ausência do Henrique Tiburcio aqui hoje. Tem um debate agora às 20 horas, né, e ele não poderia deixar de comparecer a esse debate, né, mas me pediu para que representasse aqui, né, a diretoria da nossa chapa, que é encabeçada por ele, e que no futuro próximo eu tenho certeza que ele virá fazer os agradecimentos devidos depois que nós conseguimos o pleito vitorioso, agora dia 23 de novembro, lá no Jockey Clube, né, das 9 às 17 horas. Isso vai para os nossos colegas que estão aqui, que são advogados, e aqueles que estão nos vendo e ouvindo através desse importante veículo de comunicação que eu fiquei impressionado. Eu achei muito bacana isso aqui, e vou vir aqui, vou pedir os nossos técnicos para vir aqui para ver como que vocês estão fazendo isso aqui.
porque nós temos as aulas na ESA, né, e usamos hoje a antena da ASP e são telepresenciais. Mas eu quero ver como vocês estão fazendo isso aqui para levar até os nossos advogados do interior e mesmo aqueles que têm dificuldade de se deslocar até a ESA para poder participar, né, de eventos igual a esse. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que o Henrique Tiburcio, ele era uma incógnita há 3 anos atrás. Né? Era uma perspectiva que a gente jogava, que é uma pessoa que poderia fazer alguma coisa. Não para mim, que entrei com ele no conselho em 2000 e fizemos uma trajetória juntos, né? E estou agora na diretoria, na atual diretoria, como tesoureiro, com muito orgulho. E como eu não fiz bem o dever de casa, tomei bomba e repeti o mandato, né? Vou ter que ser tesoureiro de novo. Né? E quero dizer para vocês, só para a gente ganhar o tempo, eu sei que já aproveito para agradecer, né, esse espaço que vocês estão nos concedendo aqui. Agradecer ao Eleomar, o João Negrão e o Edson, que fizeram gestão para que nós estivéssemos aqui falando para vocês. E dizer para vocês o seguinte: eu, particularmente, tenho dito a alguns clientes meus que são empresários, eu falo, olha, vai montar uma empresa, a primeira coisa que você tem que escolher é um bom contador e um bom advogado. Você está fadado ao sucesso se você buscar esses 2 profissionais. E não estou falando isso para jogar confete em vocês, não é isso. É a pura realidade. Porque eu tenho consciência do trabalho do contabilista e consciência do advogado dentro de uma empresa. Então, eu acho que o papel de vocês é muito importante. Disse bem o Edson aqui, o tão importante que é para nós, advogados. Né? Como é importante para o Poder Judiciário, tanto na esfera trabalhista, como na esfera tributária, como na esfera civil. O papel do contador, ele é essencial, e as autoridades do judiciário têm que ter essa consciência, principalmente na questão dos honorários. Nós sofremos até nisso, viu, Edson? Porque os honorários de sucumbências que são arbitrados para o advogado é uma vergonha. Eu tenho vergonha de dizer aqui o percentual, e hoje eles não usam percentual. Né? Eles colocam um valor de R$1.000, R$2.000 em ações que você leva 10 anos para levá-la até nos tribunais superiores, e eles não mudam a cara para arbitrar os honorários em R$5.000, R$2.000, R$3.000. Então, sabemos bem esse sofrimento, e faça aqui um compromisso com você e com a diretoria aqui do Sindicato dos Contabilistas, que essa bandeira, levantem essa bandeira, que nós vamos ajudar a empunhá-la. Viu, presidente? Esse fica aqui o nosso compromisso. Porque o que vocês fazem, principalmente na esfera judicial, é para o bem da sociedade. E a OAB, ela tem por obrigação ver os interesses da sociedade. E que, comumente, como vocês, também visam, né, uma forma mais justa, né, para ajudar a governar esse país. Outro dado que eu quero dizer para você, que hoje está aqui um conselheiro do CNJ, Jefferson Kravicinski, porque dentro da contadoria judicial do judiciário na área civil, no Tribunal de Justiça de Goiás, é uma vergonha. E eles têm lá milhares de processos que não foram ainda, não foram feitos cálculos de custo, de encerramento de custo, cálculos simples. E hoje eu tive a notícia saindo lá e por um acaso, o Miguel Cansado me falou, o Jefferson veio aqui e já resolveu isso, e já resolveu o problema da contadoria judicial. Vão colocar mais de 300 contadores lá para atualizar a contadoria judicial aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E vamos aproveitar que na hora que formalizar isso aí, tenho certeza que vão ouvir a OAB, e em parceria, também acredito que pode ser provocado pelo senhor, presidente Everardo, para que a gente possa falar em honorários mais justos para os contadores. Pode contar com a OAB já nesse primeiro momento.
que vai chegar até vocês essa notícia, e eu tenho certeza que vão se falar em honorários, ou vão falar em uma forma ou outra forma de contemplar aí o trabalho dos contabilistas. E a OAB, pode chamar a OAB, que nós vamos lá discutir com o presidente do tribunal, ou o diretor do foro, ou quem quer que seja, para que faça uns honorários mais, como se diz, mais altos, né? Mais, né? Condignos com o trabalho de vocês. Meus amigos, e quero dizer também que a OAB, o que o Leomar falou é a pura verdade. Hoje, Henrique Tibúrcio, nesses 2 anos e 11 meses, ele modificou a forma de gestão da ordem, a forma de encarar a categoria, de elevar a categoria. Hoje nós temos, sim, uma disputa na categoria, como vocês estiveram aqui recentemente, eu estive vendo ali. Chapa 1 era do senhor, presidente? Então, quer dizer que nós estamos no caminho certo, né? Que a nossa é 1 também. Né? E como teve o João Negrão, como teve o Edson, né, que me confidenciaram, o Edson acabou me confidenciando ali, que ele estava também na outra chapa. Mas o Henrique Tibúrcio, ele, nesse debate de ideias, fica no campo das ideias. Hoje, nós recebemos o pessoal da Agatra, que a partir desse momento eles deixam de ser o grupo da Agatra. Eles vão integrar ao grupo OAB Forte e Respeitada. E ganhando a eleição, eles vão fazer parte da OAB. Vamos respeitar, sim, a representatividade da Agatra, porque é uma instituição muito, muito importante para nós. Né? A OAB faz parte da OAB. Ela é OAB. A Agatra é OAB. E hoje esses amigos, esses colegas que estão chegando, fazem parte, não do grupo trabalhista, fazem parte do grupo da OAB Forte e Respeitada. Ganhando a eleição, vocês podem ter certeza que o Henrique Tibúrcio, ele vai receber todos os advogados que tiveram na chapa oposicionista, também como membros e inscritos da ordem, sem distinção. Porque essa é a nossa formação. Essa é a forma como nós vimos para fazer política classista. Nós não temos distinção dentro da nossa categoria de advogado trabalhista, agrário criminalista, tributarista, de família. Não, todos para nós são advogados. E pensando assim, nós agregamos junto à nossa instituição a força que nós precisamos. Como foi no caso citado pelo Elmar, a questão do horário. Muita valentia, muita força, muita guerra do presidente. Mas se não fosse uma pesquisa que nós fizemos, que 99% da advocacia goiana estava contrariada com esse horário, com certeza ele não teria a força suficiente para enfrentar um presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, o que nos motivou, o que nos levou a empunhar cada dia mais forte essa bandeira do horário, foi o apoio da advocacia. E a advocacia, assim como vocês, se ficar unida, nós temos muito para contribuir com a sociedade, muito. E uma questão, presidente, que eu quero trazer para o senhor e para a sua diretoria e para os demais contabilistas aqui, daqueles que estão nos ouvindo, é o seguinte: nós temos que ter a consciência e buscar, entre as instituições, trabalharmos juntos. Empunhar bandeiras para o bem-estar da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte: se nós formos no presidente, a OAB for no governador do estado, com 200 advogados, reivindicar um secretário de segurança pública, ou trocar, ou qualquer coisa que o valha, o governador vai nos receber, vai nos ouvir, e vai até prometer que vai trocar. Agora, se nós, instituições estabelecidas, representantes da sociedade, se nós formos 200 instituições lá, OAB, o Sindicato Contabilista, se for Sintego, se for a CIEG, se for etc. 200 instituições, o governador troca na hora o secretário. Então, nós temos que ter consciência de que nós, entidade de classe, temos que nos unir e conversar mais sobre os nossos propósitos.
Às vezes nós não podemos empunhar lá em cima a bandeira, mas podemos pegar aqui na base dela, assim como vocês nas lutas nossas. Então, eu quero agradecer aqui, né, ao tempo e a paciência de todos vocês. E fica aqui o compromisso, presidente, tá? Que empunhe essa bandeira, que o senhor tenha certeza que nós, da OAB Forte Respeitável, vamos ajudar vocês. E vamos ajudar, não é só fazendo de conta, não. Nós entramos na briga para valer. E essa questão dos honorários, deu o pontapé inicial. Tá? Você faça o meio de campo que nós ajudamos vocês a fazer o gol. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. E peço desculpa por não poder permanecer aqui com vocês, que eu achei fantástico essa abertura. Parabéns, isso me deixou muito à vontade, porque o grande arquiteto do universo é que nos rege, né? E invocando ele numa sessão tão bacana igual essa, me deixou muito à vontade. E essa questão do cumprimento, então, eu me senti em casa. Tá? Vou levar, além dessa questão da tecnologia aqui, essa forma agradável de receber as pessoas aqui e fazer fácil essa convivência aqui no sindicato. Muito obrigado, presidente, Eli, Ronan, e a todos vocês. Uma boa noite. O outro vai falar, não? Bem, o Ronan, me permita, então, sucesso para vocês. E eu vou falar uma frase do nosso Alopsá. Você conhece ela? Qual? Você não conhece. Alopsá é o Papa nosso de contabilidade. Então, essa frase dele no livro de ética profissional, vocês também têm uma ética profissional, então eu vou dizer essa frase para vocês, eu acho que serve para toda profissão liberal. Ele fala o seguinte: quando a consciência profissional se estruturar em um trígono formado pelo amor à profissão, à classe e à sociedade, nada há de temer quanto ao sucesso que o mundo manda. Então, colegas, é isto aí. Peço desculpa aos senhores por esse tempo gasto aqui, mas eu não poderia deixar de fazê-lo por essas pessoas que foram já nominadas, porque ele nos recebeu lá em 2006, apoiando a pedido meu, aquela dúvida que a classe contábil tinha na interpretação da Lei 123. Muito obrigado a todos os senhores. Pode. Vem cá. O pedido é o seguinte: como vocês conseguiram, junto aos órgãos, aos tribunais, férias, quem sabe vocês juntam com o presidente do sindicato, com o presidente do SESCOM, com o presidente do conselho e consegue para nós, para que os governos nos deixem tirar férias também. Bem, pessoal, ainda dá tempo para nós trabalhar muita coisa ainda, né? Mas antes de pegar a pauta aqui, já que o meu amigo Júlio chegou aqui, hoje eu vou convidá-lo a participar da mesa conosco ali. Ah, lá. E, esse pessoal, eu vou convidar o Adair. Você vai, Adair? Hã? Não dizer nada. Bem, tem pauta para hoje? Tem.
Tá, o microfone aqui, quem é meu carregador? Ah, Ivandro. O Júlio é meio parceiro, mas ele chegou por último. Ele vai ficar por último. Porque não. João Então, Batista. sou o primeiro. PCMSO. Prefeitura Goiânia. Quem? A Marli? Quem? Onde está agora? Ali. Aqui, ó. Ah, Carlos. É prestação de serviço. Coloca assim que nós vamos definir. Vera. Peraí. Quem agora? Venda para o Mato Grosso. Como que é seu nome? Vera. E a pergunta? Parcelamento e filial. Quem agora? Divina? Não. O Nelson aqui, depois eu vou lá. Vou pôr, sua vaga está aqui, Divina. Sobre parcelamento da Receita Federal. Eu coloco você aqui no parcelamento com o Gés. Falou sei aqui. Mais alguém? Volta lá. Festividades fim de ano. Como? Festividades fim de ano. Olha o Júlio aqui agora, o Júlio. Eu vou ficar com a do Zé Walter. Essa é boa, viu, Zé Walter? É melhor. Mas põe substituição tributária e bebidas. É verdade. Tem o Wendel lá ainda. Alteração de função de funcionário e sucessão. PCMO, João. PCMSO e PPRA. Eu gostaria de ver com os colegas o seguinte: se todas as empresas estão obrigadas a ter o PCMSO e o PPRA, ou existe a desobrigação para alguns casos, por exemplo, quanto ao KNAI, quantidade de funcionários, etc. Adair, você é o mestre. Não sou o mestre, não. Mas, pelo que eu sei, todas as empresas estão obrigadas ao PCMSO, ao PPRA e, inclusive, o LTCAT, né? Porque o PPP, essas outras instruções, é feito em cima do LTCAT. Correto. Penalidade, ela varia. Hoje deve estar em torno de quase R$8.000, caso não tenha isso aí. É 7.000 e pouco, parece. Ok. Leva lá para a Divina. A Divina também quer falar. Eu respondo. Com referência ao PPRA, que é o risco ambiental, né? Correto. É obrigatório desde que esteja no mínimo um funcionário. Todos eles têm que ter no mínimo um funcionário. O PCMSO é aquele demissional, né? O admissional, quando entra o funcionário, quando sai, e o intermediário. Intermediário é que fica afastado mais de 90 dias. Toda pessoa, qualquer motivo, fica afastado menos de 90 dias. No retorno, ele tem que fazer ele intermediário. E o LTCAT, igual ele falou, é obrigatório por causa das funções. Então, uma coisa puxa a outra. Teve, no mínimo, funcionário, os 4 são obrigatórios. E agora, tem que tomar muito cuidado com o PPP também. O PPP é o perfil previdenciário, né? Correto. Quando sai uma pessoa, se ela tiver uma doença ocupacional,
não tiver, é o contrário. Se não tiver, e se ela alegar, tiver provas robustas, contundentes, ainda que não seja do risco ambiental onde ela está, o juiz não quer nem saber. Ele dá favorável ao empregado, porque vacilou, né? Não fez o que a lei mandou, não tem como fazer prova, tá? O PPP. São 5. Traz o microfone aqui que o João quer comentar. Não, ok. Quanto aos exames demissionais, da demissão, quando o funcionário vai sair, quanto tempo que ele fica de fora, que ele retorna, se retornou de algum problema de saúde, se vai trocar de função, ok. A questão é o seguinte, eu quero saber se é necessário a contratação do profissional, dos serviços profissionais para a execução desse trabalho. O que eu estava vendo na NR4 é o seguinte, depende do KNAI, do grau de risco da empresa, não é nada aí. Fala aí para nós. Através da CIEG, por exemplo, tem médicos à disposição para fazer esse tipo de trabalho. E não é necessário contratar ele como empregado. Ele vai ser o médico responsável pelo programa e pode ser através da própria CIEG, que tem médicos à disposição lá. Tem vários outros aí também, né? Como aqui mesmo já teve. Sindlojas. Exato, Sindlojas, né? Tem vários aí. Agora, a obrigatoriedade de constituir o programa, todos têm, como a Divina falou. Vai lá, Ivan, na Divina de novo. O que eu estava falando aqui atrás, como o Sindloja é nosso parceiro, né? Ele tem com preço acessível. Eu não sei o preço que está praticando, o Carlinhos da CD pode falar. E ele é parceiro nosso e faz um preço acessível e é muito bom. Correto. Você entendeu, né, João? Tranquilo. Então, como nós temos que ganhar tempo, vamos comentar mais não. Com a Marli aqui, ó. Lá na Prefeitura de Goiânia, o que está acontecendo, Marli? É o seguinte, sobre aquele perdão fiscal, alguém sabe se foi prorrogado ou ficou só naquele período mesmo, dia 7 ao dia 14? Era só dia 14 e encerrou. Era a semana da conciliação. Nessa semana de conciliação, eles marcaram quase em cima do feriado também, né? Foi do dia 7 ao dia 14. E foi a maior dificuldade, porque dizem que a má vontade no atendimento lá estava enorme. Então, muita gente que procurou a prefeitura, alguns obtiveram sucesso, outros não tiveram como resolver as questões, certo? E sobre também outro assunto, sobre a AMA, essa licença da AMA está demorando demais. Inclusive um cliente nosso lá, porque não tinha licença da AMA, eles prenderam ele, ficou uns 3 dias em prisão por causa disso. Sendo que a culpa não era nem do escritório, nem dele, porque o processo estava lá e parou lá num certo setor lá e eles alegaram que não tinha licença, que ele estava trabalhando irregular. Chegou lá e prendeu o cliente. Na realidade, isso já tornou-se rotina, né? A gente sabe que os alvará de licença ambientais está demorando até 3 anos. Então, mas certo? isso não... Por causa lógico. Então, na realidade, o que ele teria... Ele tinha o processo todo feito? Tinha, e inclusive venceu o bombeiro, porque ficou lá mais de 6 meses, parado lá numa sessão. Nós enfrentamos uma situação difícil, né? Porque o código de postura, na realidade, é o seguinte: você não pode abrir as portas sem o alvará de funcionamento. Para você conseguir o alvará de funcionamento, você precisa da licença ambiental, né? Então, na realidade, é uma situação que nós tentamos fazer, a prefeitura, tipo assim, faz de conta que nós fizemos e vai empurrando com a barriga. E acaba que muitos empresários se acomodam e não tomam providência. Agora, é um detalhe que eu acho, para tirar a nossa responsabilidade, não sei se te culparam nisso, mas
terceirizar esse serviço. O contador não ficar responsável por esse serviço, a não ser aquelas licenças simples, que você vai lá, paga a licença, protocola e logo está pronto, porque essas licenças ambientais que tem que recorrer com laudos técnicos, com determinadas construções, eu acho que o contador manda o seu cliente terceirizar isso com engenheiros do trabalho, com engenheiros ambientais, porque é a melhor solução para você, porque você tira da sua responsabilidade um peso enorme e não fica na questão de dar satisfação para o cliente. Ele já assume o compromisso com o terceirizado. Pensa nisso, porque na realidade você ficar justificando para ele que não saiu, o protocolo está lá, entendeu? Então, mas no caso uma empresa do Simples Nacional, distribuidora de gás, não tem tanta complicação assim. é atividade, né? Na realidade, o gás, por exemplo, você tem que ter autorização do bombeiro. Já o laudo do bombeiro é um laudo mais técnico, né? Ela tem o perigo de incêndio, não pode ser perto de residência, entendeu? Então, tem uma série de coisas. Então, nada melhor do que as pessoas técnicas para isso, que são engenheiros ambientais, aquelas empresas que geralmente alguns já vieram aqui, e ali em frente à AMA tem lá Enes. Agora você tem que dar sorte com uma que tem estrela, né? Porque de repente as empresinhas de lá é igual aqueles despachantinhos lá da junta comercial também. É o perigo. Eli, é um gancho em relação a isso aí. Eu tive com o José Carlos hoje. Ele até requereu de mim, me deu um convite para a gente convidar todos os profissionais, próxima semana, um café da manhã, que ele conseguiu conversar com o pessoal da AMA, o pessoal da Meio Ambiente, para a gente estar lá, pelo menos uns 50 contadores, para pressioná-los. Porque ele pegou um gancho aí, temos condição de desvincular, certo, o alvará da AMA. Tá? Mas só que é o seguinte, precisamos de no mínimo 50 contadores. Próxima semana, eu vou trazer, vai ser na primeira semana de dezembro. Então, nós já estamos olhando isso aí. Inclusive, eu tinha falado antes, para a gente já reunir. Então, nós precisamos de uma força. Precisamos estar lá no mínimo 50 profissionais para pressionar, para mostrar. Se vocês tiverem processos, lá há muito tempo já, que está desarquivado, está arquivado, está lá. Então, para a gente levar, mostrar para eles que nós estamos, infelizmente, nós somos também, né, nós estamos em prejuízo nisso aí, mas precisa de uma força. Eu queria que vocês marcassem para a primeira semana do mês de dezembro, vamos marcar um café da manhã lá, e esse pessoal vai estar lá, e nós vamos levar nossos protocolos. Você traz a data certinha. Vou trazer. Dentro aqui do próxima semana eu já grupo trago de estudo. Isso. Nós vamos regimentar através dos internautas, nós vamos colocar no site e vai ser um prazer estar lá. Pelo menos 50 profissionais. Agora, eu vou falar para você que nós, o sindicato, participou de uma discussão juntamente com o SEDEM, através de um grupo de trabalho. Até alguns aqui já participou, o Eudes participou. Nós tivemos com a superintendente ou diretora da AMA lá. Então, lá dentro da AMA, tem várias diretorias. Então, Exato. tem diretoria do resíduo, diretoria do solo, diretoria do ambiente. Então, ela diz que, no mínimo, 90 dias o seu processo passa dentro de uma diretoria. Aí você chega lá, já passou pela diretoria do resíduo. Está na diretoria do sólido lá. Exato. Do resíduo. Mas tudo bem, tem essas divisões, tem mesmo, eu estava conversando com ele, só que é o seguinte, mesmo se o pessoal não for, ele vai querer subsídios para chegar, porque nós vamos ter lá FIEG, a CIEG, Sindlojas. É igual a OAB diz isso aqui. Então, nós precisamos dessa força. Se juntar as entidades, ficam fortes. Exatamente. Mas se juntar 50 contadores, pode ser que eles vão nos ouvir. Não, mais 50 contadores. Como vai ter a CIEG, Sindlojas, sindicatos contabilistas. E mais 50, no mínimo 50 contadores. Mais alguém que nós podemos. Eu vou trazer próxima. Amanhã estarei conversando com ele, na próxima terça. Traz a data certinha. Para a gente fazer essa força. E aí lá. A gente comunica todo mundo. Exatamente. Okay? Valeu, então. Obrigado. Marli, ele fecharam a sua empresa ou só prenderam o dono? É o meu? Vai ver.
Deixa o Carlos terminar ali, eu cortei. Não, então já acabou. É isso mesmo. Ok. Vamos para frente aqui, senão hoje tem muito... Eli, só para concluir aqui, as palavras do Carlos aqui, realmente eu acho que a gente tem que escutar o que ele falou com relação ao Zé Carlos, porque o Zé Carlos já, não sei se muitos aqui não sabem, mas ele faz parte da junta conciliadora da prefeitura lá, do Pátio Municipal. Eu tive uma questão uma vez com relação ao CEDEM lá, ele foi uma das pessoas lá que me defendeu lá junto a esse processo, e ele tem bastante força com relação a esse órgão aí da prefeitura. Ele é uma força que nós temos aí, que a gente tem que aproveitar essa força. Viu? Ok. Vamos... realmente voltou para o Carlos, se eu pulasse ele. Próximo. Vamos lá. É o seguinte... Serviços. Serviços, exatamente. Eu estou terminando de pegar uma empresa aí, ela, veja bem, como é que ela faz a comercialização. Eu acho que encaixa nisso aqui. Né? Ele compra toner, papel e loca máquina. Ele faz o contrato de locação da máquina já com fornecimento da mercadoria. Só que os órgãos públicos, ele loca para muito órgão público, para TRE, tribunal, para todo mundo. O pessoal só aceita o contrato já fechado e a nota de serviço. Tá? Quer dizer, a mercadoria está junto. Eu estive olhando algumas vezes, vi que o código 1.128 é compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISS. Só que o produto que ele usa é a máquina e a locação. Locação não tem ISS. Eu posso estar contabilizando dessa forma ou não? E agora? Presidente que gosta desses rolos. Bem... Deixa o Everaldo falar aí. Não, se quiser falar antes aí, pode falar. Não, eu falo por causa do silêncio. Você gosta do silêncio. Bem, na minha concepção, quem tem que decidir que é nota do serviço ou não é a Lei Complementar 116. Pergunto, se eu forneço matéria de consumo, é serviço? Eu acho que não. Agora, a máquina fornecida é locação de bens móveis. É um móvel que está alugando. Essa sim, ela é uma prestação de serviço, mas não tem o ISS. Exato. Então, a outra prestação de serviço, ela não é a outra que fornece mercadoria, fornece o tone, isso é mercadoria. Porque na Lei 116, eu olhei também, você falou muito bem, ela fala que cópias xerográficas, fotográficas, cópias, ela é como serviço. Bom, acontece que aquele que tira, ele não está cobrando, porque inclusive quando ele vai cobrar, ele pode tirar aquela parte que é de custo da obra, porque ele emprega uma pessoa para tirar cópia. No seu caso, não, você não emprega a pessoa para alugar a máquina. Exato. Você fornece o material. Forneço a máquina e o material. O material é ICMS. Tem ICMS mesmo? Não tenho dúvida. Não tem dúvida, porque lá tem, eu vi a composição, o material, a saída do material, tudo. E ele está comprando nesse código. O outro contador está colocando nesse código. Eu fiquei meio em dúvida, falei, vou levar para a gente debater. Estava colocando como? 1.128. Compra para utilização na prestação de serviço, só que é sujeita ao ISS. Só que esse material, a locação não é sujeita ao ISS, a locação. E o material, como é que fica nessa história? Tem que tirar a nota de venda? Só que os tribunais, o TSE, para onde ele loca, o pessoal só quer a nota de serviço. Olha, é uma briga feia. Espera aí, Leandro. Vai chegar lá. É uma discussão boa, porque, na realidade, quando você loca a máquina, ele loca para a máquina funcionar. A máquina não vai funcionar sem o toner. Né? Então, tem que ver. Deixa a opinião do... Depois nós discutimos. Estava até conversando com ele ali no canto, eu tenho uma empresa que é mais ou menos parecida com isso. Só tira a nota fiscal de serviço, só que acontece, ele, lá na hora de fazer a nota fiscal de serviço elétrico na prefeitura, seleciona a opção lá, aluguel de máquinas, né? Já sai na nota, não é contribuinte CME, no caso dele é trator, locação de bens móveis. Até na hora de apurar o Simples Nacional, você já clica lá dentro, locação, ele já expurga o ISS e o ICMS. Nesse caso dele, no meu caso, por exemplo, que é trator, ele não é contribuinte nem de um nem de outro, nem de CMS, nem de ISS. Só que no caso dele,
Porque o meu vai só a máquina sem operador. Então, sem operador não é ISS, nem ICMS. Né? E aluguel para a prefeitura não é considerado serviço. Agora, no caso dele, que tem papel e o toner, aí já, apesar que o toner é parte do equipamento, né? Da máquina que ele vende. Agora, o papel eu entendo que é mercadoria, agora o toner não. Porque se ele está alugando a máquina de Xerox... O papel também você está vendendo? Não o é a papel máquina de também Xerox? entra na locação? O toner é parte do equipamento, né? Da máquina. O papel eu entendo que é mercadoria, o toner não. Porque como é que ele vai tirar a Xerox sem o toner? Peraí. Não, mas o papel, o cliente pode comprar. Se não comprar da mão dele, pode. Mas como é que ele vai comprar a máquina sem o toner? Aí eu penso que é mercadoria, venda de mercadoria o papel. Papel é. O interessante é que o cliente não quer pegar nota de compra. É problema dele. Né? É complicado isso aí. Deixa o Ronan comentar aqui. Peraí, Vando. Hein, Carlos? Talvez está faltando aí um esclarecimento da parte do contratante. Aí mostrar no setor competente do contratante, mostrar a legislação para ele, conforme o presidente colocou, a lei complementar 123, explicar que talvez estão com dúvida do que estão contratando. O contrato pode estar viciado, está precisando de correção. É o que deve estar acontecendo, sabe? Deixa o Wendel comentar lá. O Wendel lá atrás. Só estou pensando assim, da seguinte posição. É igual uma oficina de carro. Às vezes, ela intercede a compra da peça para o cliente, mas ela tira do nome dela e aplica aquela peça e presta o serviço. Isso acontece muito. Entendeu? Mas aí é o mesmo sentido. Vamos supor, pelo menos comigo foi difícil fazer com que as seguradoras aceitassem nota de peças, certo? Porque as seguradoras queriam só nota de serviço. Aí eu conversei muito com eles que o meu cliente não poderia emitir uma nota de serviço cheia, sendo que houve aplicação de peças, certo? Aí foi duas começou a aceitar, 3 começou a aceitar, aí de repente todas as seguradoras hoje aceitam a nota fiscal das peças de reposição e vai uma nota de mão de obra. A mesma coisa, é o mesmo sentido seu aí, Carlos, porque na realidade você pode dar saída, como você dá a entrada de material para prestação de serviço, você pode dar saída com um IVA, uma margem de lucro menor, e pensa nesse sentido e sobrefatura em cima do serviço, a prestação maior. O papel, você colocaria o preço de custo mais agregado, mais alguma coisa, e o serviço viria o carro-chefe do contrato. Eli, Divina. Salvo engano, já é uma quinta ou sexta questionamento e a gente fica só na dúvida. Não seria bom a gente fazer uma consulta a esse respeito na Cefaz, no município de Goiânia, para a gente ter uma fundamentação? Porque já me fizeram umas 300 vezes essa pergunta. E eu fico... mas, por exemplo, a mecânica tem um tratamento diferenciado. É uso e consumo do bem que ela vai consertar? Não, deixa eu te falar. Eu conheço uma grande mecânica, que inclusive me consultou, e o contador dela orientou e passou. Ele deve ter tido alguma coisa certa para dizer, alguma fundamentação. Que ele falou que na mecânica, ele coloca 15,56 e tira a nota cheia. Na construção civil também é diferente. Então, cada caso é um caso. A gente devia fazer uma consulta para valer para todo mundo, porque eu, sinceramente, não tenho entendimento firmado. Ok, vamos tentar fazer essa consulta embasada, tá? Fala, presidente. Eu não tenho dúvida a respeito do assunto, porque quando você locou a máquina, você locou num valor fixo. Todo mês, o que você fornecer de material é um valor variável, não é o mesmo não, gente.
Não é vocês que querem enganar vocês mesmos. Essa venda que todo dia eu faço do papel e do Tony é ICMS. É um valor variável que ele paga o valor fixo da máquina e esse valor variável para colocar o papel na máquina. Ele não colocou uma alocação fixa que ele vai receber por mês, gente. Não tem discussão a respeito do assunto, não. Ok. Nós vamos tentar fazer essa consulta aí para embasar melhor. Ok? Viu, Fábio? Depois você vê para nós. Vai com a Vera aí, vamos. Eu estou com um cliente de marmoraria, ele vendeu um piso em granito para Mato Grosso. E a construtora lá, antes dela emitir a nota, antes da mercadoria sair, teve a inscrição estadual suspensa. Fiscalização lá procurou a empresa, não localizou o endereço, suspendeu a inscrição. Ela me fez a segunda pergunta, se ela poderia estar emitindo a nota em nome do mestre de obra lá, da pessoa física, com o CPF e o endereço da obra. Eu não sei quais as consequências que teria na barreira, né, o ICMS, eu queria saber se alguém tem a experiência aí dessa... Quer comentar? Não tem comentário, isso aí não pode fazer, pronto. Deixa eu só então comentar. A quantidade é enorme? Não vem enganar, não. Não. Mas eu, como pessoa física, eu posso ter uma propriedade de 1.000 metros quadrados e usar a pontinha dele lá correndo por vai ser autuado, cara. Pera aí. Não, eu estou dando uma luz. Não estou afirmando por enquanto. Nós estamos esclarecendo o caminho. Pois porque uma pessoa física não pode comprar um produto. Desgraça aí. Porque, de repente, uma construtora consome muito, uma quantidade enorme. Vamos supor que a quantidade que vai ser transportada é proveniente, um caminhão, mas vamos supor, tem cara que faz uma casa de 1.000 metros. Entendeu? Então, se for uma quantidade baseada numa construção particular, sim, eu posso transportar. Só que lá o outro estado vai me cobrar o diferencial de alíquota. Eli? Oi. Eu não sei como é que seria o estado do Mato Grosso, mas pelo menos em Goiás, as empresas de construção civil, elas têm inscrição estadual, mas elas não são consideradas contribuintes. Quando ela compra fora do estado, ela tem que comprar com a alíquota cheia, porque o estado não aceita o diferencial de alíquota. Correto. Né, inclusive é passivo de multa. Então eu creio que para vender para fora do estado, Goiás também, ele vai com a alíquota cheia. Então nesse caso, na minha concepção, não vai importar se quem está comprando lá, se é a empresa ou se é uma pessoa física. Correto. Não, é que eu ia chegar no meu comentário, no meu raciocínio. Só que quando adentra ao estado anterior, se você caracterizar realmente, porque da onde você comprou vai ter que ser com a alíquota cheia. Quando chegar lá, você vai ter que provar que é para uso e consumo esse piso. Porque se o Cefaz de lá duvidar da procedência que você vai revendê-lo, ele vai cobrar o diferencial de alíquota. Ele vai desconsiderar a alíquota cheia da empresa que remeteu a nota e vai te cobrar, porque você vai ter lucratividade. Entendeu? Agora, você tem que ver a quantidade que vai ser transportado. Não é muito pouco, não. É uma quantidade Pois é, então não é bom mexer. Deixa o comentário do presidente aqui de novo. Gente, vocês querem tampar o sol com a peneira, gente. Faça isso não. Olha, essa empresa lá foi suspenso o cadastro. Já é uma coisa que está assim, meio balanceada. Olha, cuidado da responsabilidade do contador, da empresa que está vendendo aqui. Certo? Agora, eu vou vender por um mestre de obra. O mestre de obra não tem o dinheiro nem para pagar meio piso, quanto mais um tanto de piso desse. Aí vai complicar o mestre de obra, vai complicar. Cuidado, gente, com o que estão fazendo. Muito cuidado. Que mesmo que esse mestre comprasse meio metro, ele não comprou meio metro para usar. Então ele vai chegar ao seguinte: se vendeu para o mestre de obra lá, o seu mestre de obra passou para outro. O Estado, além de querer esse ICMS que vendeu para o mestre de obra, ele vai querer também o ICMS do mestre de obra que passou para o outro também, vendeu também. Olha que confusão que vai virar, gente. Calma, é verdade. Os nossos mestres de obra que por acaso estiverem nos assistindo,
Mestre de obra tem dinheiro, isso não, tem Eli. bala na agulha. Tem muito mestre de obra aí que tem bala na agulha, rapaz. Tem Fácil mestre de não, obra Eli. rico. Fácil não, Eli. Agora, você está complicando uma coisa Eu que nós não. estamos fazendo Não, eu uma imaginei- origem da coisa. Isso, eu imaginei que na barreira tivesse um ICMS complementar, alguma coisa Pois assim. é, porque que tanto faz. É porque, na realidade, é que o Eudes colocou. Quando você vende por uma construtora fora do Estado, a alíquota é cheia. Então, o Estado daqui não está levando prejuízo. E existe um convênio do outro Estado de aceitar essa formalidade. Então, se o consumidor final também está comprando, o daqui vai vender com a alíquota cheia. Ok? Só que o Cefaz, na hora lá, pode saber onde que é essa obra. Vamos lá ver? A questão é essa. Olha, eu preciso da legalidade. Nós não gente. estamos falando de legalidade. Nós não podemos falar em legal aqui, não, gente. Nós Corta não isso aí, estamos ué. falando nada ilegal. Ilegal, sim, senhor. Tá, e muito feio. Está ilegal pelo seguinte, É porque ilegal. nós comentamos aqui que era para a construtora, vai para o mestre de obra. Aí tudo bem. Mas se temos que falar da legalidade. eu, pessoa física, fosse comprar, poderia agir dessa forma. Ah, Então, eu tô sim, fazendo- se Ok? realmente comprasse. Mas está fazendo uma ponte que está errada. É, a ponte que está errada. Pronto. Pronto. Você tinha mais uma pergunta aí? Não, era só o ICMS mesmo, né? Ainda sobre o ICMS, né? O outro cliente tinha dívida no Estado. E aí ele aproveitou ao recuperar e pagou. Só que era um débito passível de defesa. Aí ele queria que eu desse entrada na defesa. Eu falei, mas você já pagou. Não há possibilidade de restituir isso, não é? Não tem conselho que vai votar favorável a ele, né? Já está recolhido. Dívida, né? Já Não, está era só para recolhido. confirmar a minha Os resposta conselheiros pra do CAT não vai fazer. Deixa. Peraí, não Pera aí. concordo não, aí. Se ele pagou uma coisa indevida, ele terá todo o direito de restituir o indébito, gente. Então pagou, se for um valor significativo, entre com o advogado, ele vai ganhar a causa e o Estado é obrigado a devolver aquele pagamento que fez ilegal. Pronto, gente. É assim que funciona. Não, ele pode até pagar. Ele pode até pagar. Ele pode até pagar para que não seja. Então ele paga e entra com o processo, certo, de restituição do indébito. O direito ele tem. Ué. O direito ele tem. Tem. Mas se pergunta se ele vai receber. Agora é outra coisa. É legal? É. E ele tem uma o coisa direito legal. ele tem. Aí sim, é legal você restituir. Deixa. Espera aí só um pouquinho. Fala no... Deixa o Júlio falar aqui no microfone aqui, ó. Então vai lá. Só tirar uma dúvida aqui rapidinho. Espera aí, vamos ouvir aqui, pessoal. Só tirar uma dúvida aqui rapidinho, que falou sobre diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota eu posso tirar pelo site do Cefaz aqui, na entrada de consumo imobilizado, ou eu tenho que levar a nota lá no Cefaz para eles gerarem a guia lá? Não, existe no próprio site lá do Cefaz a condição lá, você emitir o Ou então pagar na guia. o DARI e você, na observação, enumera a nota fiscal que originou o diferencial de alíquota e guarda. Se algum dia questionar você está com o documento arrecadado. Se bem, ó, você tem ideia. Eles só vão saber que você lançou isso aqui como imóvel, como bem, ou imobilizado, ou então como consumo, na hora da entrada. Porque quando ela vem de lá para cá, ele não vai saber que isso é imobilizado ou não. Então, você que vai lançar no livro de entrada, que vai falar, ó, eu vou entrar, vou lançar com o livro de entrada, eu vou pagar o diferencial da alíquota, tá? Pelo CFLP informado lá no... Antigo era DPI, agora no Sintegra, lá eles acham. Agora, não, a Vera lá terminou, Vera? Terminou. Agora, eu estou com o GES ali, porque eu tenho um assunto dentro do GES, é o parcelamento. Isso não entendo. Ah, tá. Tá bom. Porque... Quando você for dar entrada lá no livro de entrada, você, quando for colocar 1551 imobilizado e 1556 e outros que é material de uso e consumo, você já declara. Já declara. Quando você fizer o Sintegra, a Cefaz já está lá com o valor declarado. Tem lá um local que você clica e coloca o diferencial de alíquota, já sai o valor a pagar. E você entra lá no site... Eu não lembro, termina com 9 no final, eu esqueci o código. E você tira o DARI em qualquer lugar que você entrar na Cefaz. Mas ele é declaratório.
O Estado fica sabendo no momento que você faz o registro, igual o Everaldo falou, na nota de entrada. Ok. Espera aí um pouquinho, deixa o presidente comentar aqui. Comenta. Estou querendo ganhar tempo. Tô. Vamos ouvir aqui, pessoal. Ó. Ouvir o presidente aqui, ó. Quando você for lançar a nota fiscal em nosso programa, ele já tem diferencial dele que tem. Aí vai, calcula e já está ali. Tá? Ok. Gesso aí, parcelamento. Primeiro. Bom, o parcelamento eu vou falar depois que nós somos dois aqui, nós vamos malhar em cima disso aí. É o seguinte, é uma empresa individual, prestador de serviço no ramo de funerária, né? E eu vou transformar ela em limitada, né? E depois desmembrar a filial da matriz. A filial vai virar matriz também, né? E a matriz continua e vai desmembrar a filial da matriz. Alguém tem feito isso aqui? Será que vai dar muito trabalho? Deixa o presidente falar, eu passo para você aí, Divina. Então vai lá, Divina, lá primeiro. Deixa a Divina responder aí. É muito simples de fazer. Eu já fiz 5 esses dias para trás como consultoria e deu certo. Você faz a transformação com o código 046 do empresário. Tudo que você quer transformar tem que estar antes. Digamos que essa empresário não tem filial, ok? Para você querer que ela tenha filial, primeiro você faz tudo que você quiser que ela seja transformada no empresário. Entendeu? Então, quando você fizer a transformação, leva tudo o acervo desse empresário para a firma de transformação limitada, ok? O capital que ele vai. A primeira coisa que você faz é fazer a transformação do empresário, anda junto os dois processos e já faz o contrato social transformando aquela pessoa que tem um acerto individual, ela vai como uma pessoa para a limitada. Lá, ou ela transfere parte do capital, ou você cria uma parcela, ou você já aumenta o capital que você quer que feira. Porque a funcionária tem que ter, como é que chama? Funerária, tem que ter um capital relativamente alto, né? Parece que tem alguma coisa a ver, que em Brasília nós fizemos esse caso lá. E é simples de fazer. Quando você fizer, você já faz tudo que você tem que fazer, você já faz a Receita Federal junto também, tá? Faz a transformação e manda o processo. Você tem 6 meses para poder fazer, se você não quiser fazer no momento, a transformação que é a limitada. Mas eu aconselho você já fazer o processo junto, que é rápido. Sai em 2, 3 dias, já está pronto. Aí você vai, em cada órgão, fazendo a transformação do empresário para a limitada. Se você quiser, eu tenho um modelo que já passou semana passada, 2. Espera aí. Depois você vai desmembrar, aí é outra coisa. Depois você vai ter que fazer uma alteração já da sociedade empresária limitada, e daí lá é o processo normal que você faria como toda outra empresa. Deixa o Ronan dar um comentário aqui. Não sei se eu entendi bem, gente. A sua empresa é individual, tem uma filial, quer transformar a filial em matriz, outra empresa. Outra empresa. Tá. No meu conhecimento, eu vejo o seguinte: essa filial terá que ser encerrada e você constituir outra empresa no lugar dela. Não tem como você transformar a individual em outra empresa, porque ela é uma filial. Então, Primeiro eu vou transformar ela em limitada. Vai levar a filial. Vai ter a filial. Depois que eu vou desmembrar a filial da matriz. O correto não é desmembrar a filial da matriz. O correto é baixar a filial e constituir outra empresa. Não, mas não pode baixar. Não pode. É o que eu estou dizendo. No meu entendimento, não sei se os colegas entendem. Vê o contrário disso aí. Eu tenho que arrumar uma maneira de fazer. Não tem como você transformar em outra empresa. Você tem que baixar e a sucessora, que é outra empresa, vai pegar todo o fundo de estoque dela, tudo que ela tiver. Outra empresa. Eu tenho que arrumar um jeito de transformar ela em limitada. E ela vem com a filial, a limitada tem a filial, né? Que continua com a filial. Aí, depois de tudo prontinho, eu vou desmembrar a filial da matriz. Aí o sócio vai ficar, um sócio fica filial
outro sócio com a matriz, eu tenho que arrumar uma maneira assim. Aí você está querendo, depois de feito isso, que até a metade do caminho está tudo bem. Depois você quer pegar parte do sócio e aquela filial transformar em uma outra empresa. É outra empresa. Não tem como. Na matriz. Só cisão. Espera aí. Não tem, né? Espera aí um pouquinho. Espera aí. Silêncio. Calma. Deixa o Everaldo comentar aqui, depois nós voltamos de novo. Espera aí. Olha, gente, antigamente eu não podia fazer isso. Mas hoje, com esse caso que eu posso pegar o individual e transformar limitada, gente, eu pego o acervo patrimonial dessa empresa chamada individual. Certo? Então, eu posso dar uma continuidade. Tem uma firma A que é a empresa individual. Essa firma A vai pegar uma parte do acervo dela e vai ficar na firma B. Certo? E ele vai para lá com o seu CNPJ. E a outra parte desse patrimônio vai para a firma C, imediatamente, gente. Para que tudo? Então já vai criar as duas empresas e essa firma A, que era individual, ela vai chamar B. E essa filial que ele tinha vai chamar C. Pronto, eu pego o acervo, passo para um e passo para outro, pronto. Mas se o não tem problema. Só um cara só, não vejo essa. Não, dividir o patrimônio, cara. Só é um cara só, ué. Espera aí. Deixa a Divina comentar mais um pouco ali. Geso, você quer transformar uma firma individual limitada? Sim. Pronto. Nenhuma delas. Pode. Espera aí, volta o microfone. Tem? Espera aí, pessoal. Limitado ou Irene? Se todo mundo falar, ninguém vai entender. Espera Deixa aí. os dois comentários. Primeiro, vou transformar a empresa individual numa limitada. Essa individual tem uma filial, entendeu? Aí, se ela se transforma em limitada, ela continua com a filial. Tem a matriz e filial. Aí, depois de tudo prontinho, matriz e filial, limitada, papapá. Aí eu preciso desmembrar essa filial da matriz. Mas é o seguinte. Não tem como. Você não pode desmembrar, tem que fazer cisão. Desmembrar não pode. Para desmembrá-la, você ia, igual o Ronan comentou, você vai baixá-la ou para transferir para outro. Agora, fazendo a cisão, aí você vai pegar o patrimônio de toda a empresa, parte vai para um, parte vai para outro. Conversa. Vamos fazer o seguinte: conversa com a Divina depois, particular, que a Divina tem ideia, porque nós estamos com o tempo meio puxado aqui. Depois vocês trazem o resultado para nós. Olha aí, 2 minutinhos. Olha só, gente. Espera aí. Eu tenho uma firma individual com CNPJ tal. Eu vou fazer essa cisão. Ó. Eu tenho um capital de 500. Vamos ouvir aqui, pessoal. Acontece que 400 eu vou permanecer com ele nessa empresa B. E o outro 100 vai para a empresa C. Pronto, gente. Eu desmembrei o meu capital em 2 empresas. O CNPJ vai ficar nessa empresa B. Ou então na empresa C, você que vai determinar, na empresa B vai ficar com o CNPJ da individual. E essa outra vai ser outro CNPJ. Dividir o patrimônio. Patrimônio líquido 500. As duas, patrimônio líquido, as duas, é 500. Mas já existem os 2 CNPJ? Não tem, não. Nem Ela não. já tem filial? Não tem. O que é Ela isso? já tem filial. Mas eu sei disso, cara. Mas 02. Ele dá baixa nele, gente. Mas você pode continuar com 2 sendo matriz Só também. existe um. O problema dele é que ele não pode perder o outro CNPJ que está na mesma idade do outro. Não é, Gés, isso? Sim. E essas 2 empresas não vai ter mais ligação. É isso que ele quer. Pronto. É isso aí, ué. Vamos. Espera aí. Peraí, ali, vamos terminar. Aqui, às vezes, a gente começa a discutir um assunto
e não termina. Tá bom. E na próxima tem reunião, solução, ó, e na próxima reunião promete voltar naquele assunto, nunca voltou. Assunto sem solução não tem jeito. Não, nunca voltou. Ó, tá a solução. Então, se não resolve o problema aqui hoje, nós volta. então fica para discutir, a pessoa fazer pesquisa e não volta, nunca vi isso. Então, você vai ver então do próximo. Então vamos ver, da agora para frente, vamos ver se tem. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte: essas empresas são do interior, né? Uma numa cidade, a outra em outra cidade. Só que aonde está a filial, a prefeitura não quer aceitar transferir essa inscrição para uma nova empresa, criar uma nova empresa, constituir uma nova empresa. Então, eu estou arrumando uma maneira de fazer para que possa aproveitar a inscrição lá naquela cidade. Passa o CNPJ para outro aí. Então, é isso que eu quero. Pronto, sai. É aquilo ali que ele fez. Eu acho que o Everaldo está... E no outro município que não tem nada com a prefeitura, baixa a inscrição dela e cria outra. Não, mas não pode baixar, tem que transferir. Naquela que pode baixar. Agora essa que não pode baixar, deixa o tá ok. Tá bom? Correto. Tá. Vai ver aonde for melhor. Tá. Deixa o Wendel comentar lá mais alguma coisa, que nós temos umas pautas boas aqui, gente. A questão das funerárias é um serviço público que tem que ser licitado. Então, todas as prefeituras estão segurando essa situação agora. Então, não Muito bem, Wendel. Eu ia falar isso aí agora. Quem perder a inscrição, quem já tem inscrição, acabou, já era. É isso mesmo, Wendel. É concessão de serviço público. Então, na outra aí ele perde lá a concessão daquela unidade. Então, na outra prefeitura é a mesma coisa, então, também. Então, vamos ver. Ok. Deixa o Otávio trabalhar um pouco aqui, que na discussão já teve... Fala da substituição... não, antes dessa aqui, é o parcelamento aí. Porque o parcelamento dos internautas... Agora vamos devagar no parcelamento, que tem muita gente que está assistindo pela internet e vai pegar o roteiro. É sobre o parcelamento da Receita Federal. Os débitos em 2011 foram liberados para fazer o pedido do parcelamento. Mas até hoje não saiu. Se alguém sabe alguma coisa... Você requereu esse parcelamento naquele parcelamento da Resolução 94? Foi. Você fez ele antes de setembro? Foi. Segundo parecer da Receita Federal, que é o ADE, quem fez aquele parcelamento antes de 3 de setembro, que foi o ADE que soltou, cobrando regularização, aquele parcelamento está em evidência. Pode ficar tranquilo, que a Receita vai se manifestar sobre ele. Agora, só que houve um adiantamento da seguinte forma: como apareceu o recuperar, a Receita Federal com o Cefaz tinha entrado num acordo, só que o Glauco esteve aqui, confessou para nós que ia notificar a parte do ICMS deles. E nós poderíamos aproveitar o recuperar e gozar da isenção, do perdão da multa. Só que até agora o Cefaz não notificou ninguém. Notificou? Então tem que verificar. Quem for notificado, é só procurar o Cefaz, vai fazer o parcelamento do ICMS da parte que estava no PG10. Depois, mediante aquele documento do Cefaz, você vai entrar no PG10, retificá-lo e pular isenção não, está suspensa lá, exigibilidade suspensa. Então, você, através do número exigibilidade suspensa, colocar o número do documento que o Cefaz te passou, apresentar o PG10 novamente, e aí, a hora que a Receita consolidar naquele parcelamento que você já tem lá, que foi feito antes de 3 de setembro, tem que ser antes de 3 de setembro.
Aí você vai ficar aguardando. Perante a Receita, você está com a exigibilidade suspensa também. Lá. São duas empresas que nós temos e foi feito o pedido de parcelamento, só que o Estado até hoje Não notificou. não notificou. Então, eles seria bom você procurá-los. Porque você tem até 20 de dezembro. Perdeu um pouquinho aí do desconto, mas ainda é vantajoso. 95. É melhor do que deixar parcelado lá na Receita, que não tem perdão nenhum. Qual mesmo? A multa formal, sim, mas a multa do ICMS não estava na lei, não. A multa formal é o mesmo valor hoje, até 20 de dezembro. Agora, a multa do ICMS normal, ela juros e multa do imposto, ele vai dar uma reduzida. Viu? Deixa o Ronan comentar um negocinho aqui. A pergunta do colega é interessante. Eu também fiz alguns parcelamentos e, através da portaria da PGFM 802 de 2012, ela dispõe lá sobre a forma do parcelamento da resolução 94. Mas nós não estamos encontrando lá no site da Receita, nem da PGFM, como consolidar esses parcelamentos que nós fizemos. Eu acredito que deve ser mais ou menos o seu caso, não é isso? Algum dos senhores leu essa portaria 802, agora de 9 de novembro de 2002, da PGFM, sobre esse parcelamento? Se algum dos senhores consolidou também o parcelamento para falar para nós? Então, continua da mesma maneira que se pediu na Receita, não está pagando nada daquele parcelamento, tem só aquele comunicado que está feito o parcelamento, né? E você entra no site, está lá, exigibilidade suspensa. Exigibilidade suspensa. Esta que é a preocupação. Isso aí nos trouxe muito problema lá na lei 11.941. Alguns colegas já me ligaram perguntando como fazer. Estão aí temerosos de perder esse parcelamento. Nós temos que estar atentos, colega, realmente, né, acho, talvez aí na Receita Federal, lá na Procuradoria, para ver a forma de consolidar, que essa portaria está dizendo, já pode consolidar, mas não tem nada lá no site. Ok, o Wendel lá rapidinho, depois eu volto para você. Eu fiz um parcelamento do INSS, então eu vi uma situação parecida com isso, só que eu não tive nenhum simples para parcelar ainda e consultar. O INSS parcelava, no outro dia você entrava e consultava sobre o parcelamento. Aí sim que aparecia a primeira guia para parcelar. Tá? Tem que ficar de olho nisso lá. Às vezes nessa acho que não está consolidado, porque não apareceu, mas tem um lugar lá dentro do ECAC lá que você clica e aparece essa informação do parcelamento. Aí você imprime a primeira parcela. A outra dúvida minha é o seguinte: teve um parcelamento do INSS e foi pago. Só que agora eu consultei, ainda continua em aberto esse parcelamento. Aí me falaram que eu tenho que levar essa documentação no CADIM para eles dar baixa. Alguém sabe sobre isso? Onde levar? Onde é esse CADIM? Foi uma pergunta boa, que eu também não sei, vejo falar demais nesse CADIM, mas não sei onde ele funciona. Eu acho que é na PGFN. Vamos, descobre lá, Wendel, e fala para nós onde é o CADIM. Acho que é dentro da PGFN. Fala lá, Jesus, o parcelamento. Não, em relação ao parcelamento, praticamente todo mundo pediu o parcelamento, o débito é de 2011, né? Agora, o 2012, dependendo da data que foi pedido o parcelamento, até ali está garantido, né? Que entra no parcelamento, não é isso? Correto. Agora, será que lá na homologação eles não vão pegar todo o débito, por exemplo, se for agora em dezembro, pegar todo 2012? É isso que o Ronan acabou de alertarmos. Realmente, eles estão aplicando, você vê que muita gente ficou fora do parcelamento da 11.941, em virtude de esperando a consolidação, saiu a consolidação. Quando saiu a consolidação, você estava recolhendo R$100 para um tipo de coisa e ele parcelou no outro. Você pensou que o débito estava na Receita Federal, o débito estava na Procuradoria. E aí por diante. Então, acho que a gente vai ter que acompanhar essa semana aí mais esse problema com a Receita para a gente esclarecer melhor. Tá? Deixa o parcelamento.
Deixa eu ver se eu entendi. Você falou do parcelamento simulacional, você entrar no ECAC, tem um local para saber se está... Não. É verdade. Mas qualquer tipo de INSS? Não. Ou que já está em cobrança? De funcionário, não. O INSS que está cobrando e notificado, está a coisa mais fácil de parcelar. Você entra no ECAC, consolida ele, aí ele pede para você no outro dia entrar. Você entra no outro dia, ele está consolidado e já aparece a primeira parcela para você recolher. Já. Aí você recolhe para o parcelamento ser estabilizado, validado. Tranquilo. Esse é o negócio. Nós temos muita pauta boa aqui, mas vamos falar um pouquinho aqui. Fim de ano, confraternização, festa. Eu sei que é um período que todo mundo está convivendo com a família, tudo, mas acho que ainda sobra um pouquinho aqui para nós. Vamos com o Zé Walter aqui. Verdinha acende. Seria bom se nós conseguíssemos, né, igual eu falei, férias para nós, né? Mas não conseguimos. Então vamos fazer o seguinte. Foi levantado aqui para que nós fizéssemos a nossa confraternização dia 22, inclusive lá na sede campestre do sindicato. Mas como esta data ela está tão pertinho do Natal e quantas pessoas já estão viajando, aqueles que têm condições, então conversando com o Everaldo, vamos fazê-la aqui dia 18 e vamos providenciar, cada um traz uma lembrancinha, não uma lambancinha, para que nós façamos aqui o nosso amigo secreto, né? Então vamos pensar nisso e vamos todos nós comparecer, porque vamos fazer aqui para nós que estamos aqui sempre, então nós merecemos. E aqueles que vêm também a chegar-se a nós. Então vamos, o pessoal que estiver vendo aí via internet, também estão convidados. É do contador, é aquele momento em que nós vamos nos descontrair, nós vamos, aqueles que tiverem condições, trazer a família. Então é isto, vamos fazer como os outros anos, mas vamos participar maciçamente, ativamente, certo? Vamos fazer isso, gente? Lembrando vocês o seguinte, que quem já participou sabe o quanto é gostoso. Na realidade, tem um coquetelzinho também, viu? Dizer para vocês, o coquetel é muito gratificante. Mais gratificante mesmo é a presença de cada um. E a brincadeira da troca dos presentes é melhor ainda. Então, na realidade, nós gostaríamos de contar com a presença maior, certo? Porque todo ano nós estamos aqui 30 pessoas, certo? Mas então seria melhor se nós pudéssemos contar com 100 pessoas, entendeu? Inclusive o Ronan já ganhou um código civil Fala, aqui presidente. comentado. Posso falar assim, eu vou perguntar o seguinte, não vou perguntar não. Não? Vou falar uma coisinha assim. Quem não vier, manifesta agora. Então pressupõe que todos vocês vão vir. Eu vou gravar. Não, eu perguntei, olha, quem não vier, manifesta agora. Então, se manifestaram, todos vocês vão participar. E eu vou gravar, está gravado. Se um de vocês faltar, viu? Está gravado aqui, ó. O ano passado nós fizemos até música ao vivo aqui, ó. Uma cantora excelente, a esposa do Wagmar, tá? Vamos para o trabalho aqui, encerrando aqui, porque ainda tem muita coisa. Fala aí, Otávio, sobre substituição tributária por Júlio aí. O passarinho me soprou, disse que a partir de 1º de dezembro vai ser extinta a substituição tributária das bebidas etílicas.
Procede? Mas não tem nenhuma normativa ainda não, porque Goiás denunciou o protocolo junto ao Confaz no dia 14/11 e não saiu nenhuma regulamentação até o presente momento. E, tratando disso, está com a previsão de suspender a substituição tributária para bebidas quentes. O Estado de Goiás fez uma notícia no site lá, diz que, em termos de arrecadação, perdeu 5 milhões mensais, porque o Estado de Minas e o Estado do Distrito Federal não se implementaram os protocolos que tratam de bebidas quentes. Evidentemente, esse pessoal estava indo ao DF trazendo bebidas irregularmente, né, e não pagando o imposto. Então, esta é a razão. E também, dando a notícia para vocês também, que tem um pacote na Assembleia Legislativa que está tramitando, que trata da redução do percentual de 17% para 12% para todas as empresas do Simples Nacional, que trata do segmento de autopeça, ração animal, material de construção, material elétrico e colchões. Então, vai ter um redutor igual tem para o setor de autopeça com 12%. Então, construção entrou aí? Material elétrico? Construção também entrou? Tá, material elétrico está no site das notícias da Cefaz. Então, a orientação, João, né, quem tem que fazer está acompanhando, né, todo dia. Porque... o que se faz entra no site do Confaz e vê se tem algum protocolo, algum ICMS, protocolo ICMS ou convênio, ou se não despacho. Normalmente é despacho. Quando algum estado denuncia o protocolo, ele está saindo do protocolo ou ele aderindo àquele protocolo, existe um despacho feito pelo Confaz, né? Aí é só acompanhar. Ok, obrigado. Ok, deixa o Halley falar um pouquinho. Esse aumento da substituição tributária para autopeças, que está agora de 1º de dezembro, que estaria entrando no aumento que é daquela... O IVA, né? Para autopeça, até o presente momento, até na data de hoje, não tem nenhum movimento do setor de autopeça a esse respeito. Tá, que se trata disso. Eu já sei o que você quer falar. Porque o Goiás voltou com os 40%. Não é verdade? Então, até 30 de novembro. 1º de dezembro, não tem nada ainda que se trata a respeito disso, se continua ou não. A normativa da Cefaz é até 30/11. 1º de dezembro, nada até o presente momento. O negócio é preparar. Se não sair coisa nova, vai voltar por 70%. E outra coisa também, eu até conversei com o Ronan, se a gente conseguisse ir à Assembleia para pegar a exposição de motivos que a Secretaria da Fazenda colocou no projeto de lei lá do Executivo, que trata da escrituração contábil das empresas do Simples Nacional. A gente tem que ficar atento a isso, porque talvez nesse pacote agora, nas sessões extras da Assembleia Legislativa, pode ser que tenha alguma coisa que venha nos trazer algum aborrecimento e alguns estresses por aí. Então, a gente quer ver como é que está sendo feito, porque pode um deputado emendar aquilo lá e colocar aquilo retroativamente. Então, nós precisamos de acompanhar aquilo com um certo carinho, essa normativa que a Secretaria da Fazenda está implementando. Ok. Deixa o microfone aí. Deixa o Júlio comentar sobre o projeto de lei aí. Não, na verdade, não é só comentar, não. É só um aviso para as pessoas aí que ontem eu participei da inauguração do VaptVupt empresarial, ali no setor oeste, na junta comercial. Lá vai ter congregado Cefaz, bombeiro, tem posto do CRC, inclusive. Então, já está... Na Praça do Sol, né? É antes da Praça do Sol, quase de frente ao cartório ali. Índia Arteaga. Então, já está funcionando, protocolando todos os processos por lá. E não. Na realidade, dizem que a junta do setor universitário aqui, ela vai ficar para os vogais, os analistas, tudo. Os processos vão ser encaminhados lá e vão ser pegos lá também, certo? Então, aqui vai ser praticamente interno. Atendimento ao público é só lá ao lado do Praça do Sol. Fala, doutor. Ô Eli, vamos ver se esse VaptVupt empresarial funciona lá, porque a Jusseg, ultimamente, cada dia que passa, está ficando pior. O atendimento ali está uma porcaria. E outra coisa, chatíssimo
A gente vai no JUSEG semanalmente, 3 vezes por semana, às vezes até todo dia da semana. E eu cheguei lá ontem, tem um aviso lá. A partir de 19/11, estaremos atendendo no vátimo empresarial. Por que eu não coloquei esse aviso lá antes? Tinha nada, 20 pessoas lá na porta, todo mundo lendo a notícia lá. Bom, eu fui lá semana passada, não tinha nenhum aviso. Por que não avisa isso antes? Então, é muito falta de respeito assim, com a nossa classe, porque, na verdade, aviso lá mesmo na portaria, lá eles não colocaram, não. Eu não vou discutir com você, não, mas eu já estava sabendo dessa mudança aí desde a semana passada. Foi. Leva lá para a Divina, lá. Divina, vamos falar da SEI. Lá no Pará, a maioria do povo lá Pessoal, vamos aqui, ó. Sem documento. Queria saber se vocês têm feito com o contrato de compra e venda a matrícula SEI de fazendas. Como é que faz? Se tem como de fazer a matrícula SEI dessa fazenda sem o documento, que lá nem INCRA não tem, lá no Pará. Não tem escritura, não? Não, lá, a maioria não tem escritura lá, tudo é contrato de compra e venda. Ora, porque na realidade é o seguinte, você sabe que a SEI é feita pela internet. Sei, mas eu quero saber se você tem todos os dados para preencher só o endereço, os requisitos, você faz a SEI. Só que depois você tem que ter prova desse documento caso você seja questionada. Que é um contrato de compra e venda só, registrado no cartório. Pois é, mas o contrato de compra e venda tem que levar a cópia, porque se tem um contrato de compra e venda do terreno, né? Geralmente eles não aceitam só o contrato. Não, é averbado em cartório? Não. Não? Não, aí eu fiquei na dúvida. Firma reconhecida, pelo menos? Porque ele precisou de um certificado digital e ele não tem nada disso. Aí é muito urgente, eu falei, gente, eu tenho que resolver isso amanhã. Aí, quando tem escritura é normal, né? E o dele lá não tem escritura, só tem um contrato de compra e venda. A SEI você consegue, agora na hora de fazer a certificação digital, talvez. Não, lá isso eu resolvo. Então Resolve? Eu posso fazer. Não, isso eu resolvo. A SEI pela internet, se você faz, se tiver todos os dados do terreno. Tem mais uma questão aqui. É que ele é pessoa física. Deixa eu. Com o Endo aí mesmo, ó. Obrigada. Função de empregado. Wendel, você estava questionando sobre o CADIM, né? Isso. Se você entrar no site da www.pgfn.gov.br, você vai lá e digite sua busca. Você entra na PGFN, né? Digite o assunto. Você digita CADIM. Aí vai dizer para você o que é o CADIM, onde está o CADIM, o que o CADIM faz. Beleza. Tá? Um Astra 2750 é daqui? É seu, Marão? Um Astra? Não? Um Astra aí tá atrapalhando o João aí. A sua função fica para depois, né? Tá.